Podcast Unindo o Propósito. Do Brasil para o mundo. A Biomagistral, maior rede de farmácias de manipulação, está presente em todos os estados do país e também fora do Brasil. Com um propósito claro: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Fundada em 1979, a Biomagistral é referência nacional em farmácia de manipulação humana e veterinária. Pioneira no uso do canabidiol, atua com pesquisa constante e tecnologia de ponta, sempre buscando soluções que respeitem a individualidade de cada paciente. Há mais de 4 décadas, a Biomagistral acompanha a evolução da ciência e da saúde. Cada avanço, cada novo produto, reflete um compromisso com a vida e o bem-estar das pessoas. Nosso compromisso vai além da manipulação. Unimos acolhimento, ciência e orientação especializada. Cada fórmula é única e cada pessoa é prioridade. Com mais de 270 unidades espalhadas pelo Brasil e no exterior, a Biomagistral cresce com responsabilidade, mantendo a mesma essência de quem acredita que cuidar é um ato de amor e conhecimento. Biomagistral, manipulação com ciência, empatia e visão de futuro. Começa agora o podcast Unindo o Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um programa Unindo Propósitos Podcast aqui diretamente para você. E hoje, gente, o programa tá demais. Hoje nós vamos voltar aí resgatar um pouco dos nossos testemunhos, ou seja, histórias que impactaram vidas e informaram e trouxeram um legado. Né? E quem tá aqui comigo é alguém muito especial, que eu tenho um carinho, assim, enorme, porque a gente já tá numa caminhada aí, já faz uns 4 anos, nós passamos pelo mesmo deserto juntas, né? O mesmo deserto a gente passou e a gente se encontrou nesse deserto e tudo ressignificou. Vocês devem estar curiosíssimos para saber quem é, né? Então aqui comigo tá a doutora Luísa Graciano, que hoje não veio como dentista, não. Né? Vem como mulher, esposa, mãe de filhos e dona dessa história que vai nos emocionar. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Um prazer estar aqui. Inclusive foi nesse estúdio aqui que nos unimos, né? Eu vim aqui fazer propaganda como dentista. E Deus usa tudo, assim, né, através da sua mãe, fiquei sabendo da sua história e o nosso encontro, assim, a gente sabe que estava já marcado no céu, né? Uhum. Como que a gente ia imaginar que nossas histórias iam se encontrar assim? É verdade. Só para vocês, assim, se atualizarem, né, eu fiquei viúva na época do Covid e ela também, mas nós vamos começar a contar essa história, porque antes do fato de ficar viúva, ela teve um casamento, né? Sim. Teve um momento de um casamento, de uma união e principalmente de um recomeço com Deus, né? Eu acho que começou lá atrás, hein? Esse projeto do Recomeçar com Deus. Lá atrás. Teve um momento de recomeço com Deus, de encontro com Deus. Conta um pouquinho pra gente, Luísa, o que você quer compartilhar hoje da sua história? Então, eu preciso começar essa minha história com Deus, né, numa fase muito difícil do meu casamento, que eu tinha decidido pelo divórcio, né, então nós não conhecíamos Jesus, né, eu falo que eu era uma católica do IBGE e o meu marido na época não frequentava igreja nenhuma, então eu tinha, assim, não tinha princípios, não tinha conhecimento, a gente não tinha uma cartilha, então... E não tínhamos exemplos também, né? Então, minha mãe não era casada, os pais deles eram separados. Então, nós tínhamos aquele casamento, casei nova, casei aos 24 anos.
E nessa época eu estava com meu primeiro filho, Luca, pequenininho, e a gente não se entendia, né? Então a gente, assim, vivia um casamento, mas a gente parecia que não tinha casado, né? Cada um ali com a sua vida. E eu olhei para nós e eu não via a gente como um exemplo para o Luca, né? Então eu falava assim, gente... Seu primeiro filho. O meu primeiro filho. Então a gente tinha brigas, o Luizinho tinha sempre assim, uma tendência ao álcool muito grande, né? A bebida. Eu falo que era o alcoólatra funcional, né? Ele não bebia durante o dia, não ficava embriagado em qualquer momento, mas em momentos de lazer era o objetivo principal, parece que era se embriagar. E isso era todo o nosso ambiente, eu incluída nisso aí também. Só que na hora que vem o filho, a mãe, ela amadurece mais rápido, né? E foi onde eu comecei a sentir essa necessidade e o incômodo da vida que a gente tinha, né? Nossa, toda mãe passa por isso. Os ambientes que nós estávamos. E o único caminho que eu via era o divórcio, né? Eu pensava assim, eu só preciso me livrar do que nós vivemos hoje e tentar dar uma outra vida pro Luca, né? Isso eu falo que é uma mentira do diabo, né? Você não estava mais acreditando nem no casamento. Eu não via esperança, né? Eu não via esperança. Eu já tinha tentado outras maneiras, porque eu não tinha dúvida que o Luizinho me amava, né? Porque assim, eu ameaçava ele de divórcio, chegava a sair de casa, ficava uma semana, ele me prometia 1000 coisas, chegava a ficar lá um tempo sem beber. A gente tinha uma questão muito grande que a gente não conseguia se unir financeiramente, casa separada também não cresce, né? Então assim, ele tinha uma vida financeira muito irregular. Eu falo que às vezes eu parecia que eu estava casada com um milionário e no outro dia eu abria a porta de casa, às vezes não tinha o carro ali fora. Meu Deus! Era. Uma instabilidade financeira Estabilidade financeira, então a gente vivia papéis trocados, né? E eu não era uma mulher sábia, desonrava meu marido de várias formas, então realmente era um casamento que não estava bom, do jeito que estava, realmente era só o divórcio, né? Mas eu não conhecia Jesus, né? E aí Deus usa pessoas, uma amiga que estava na mesma situação, que era desse mesmo ambiente, comentou comigo que estava indo em célula de igreja, nunca tinha ouvido falar disso, e que ela ia começar a fazer um curso para casais, né? E eu, num ímpeto, assim, de quem não tem mais nada a perder, eu falei, nós vamos fazer esse curso também. Nem perguntei para ele. Simplesmente vamos fazer. Chamava Casados para Sempre, né? Então, acho que quem não fez e tem algum problema no casamento, façam, procurem na sua igreja. Muito famoso, mas porém eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí eu até lembro, falei assim, esse curso aí não é igreja de crente não, né? Aí ela falou assim, não, é feito nas casas, né? Eu falei, então tá bom, então eu vou. Enfim, Miriam, ali começou assim uma mudança, uma transformação, né? Então esse curso ele dura 4 meses, né? Não é assim um dia e tal. Eu lembro que a primeira aula que falou sobre os papéis da mulher e do homem no casamento, eu voltei para casa assim com dor de cabeça, de vontade de chorar, que eu não tive coragem de chorar na frente de um monte de gente que eu não conhecia, porque eu pensei assim, para ser essa esposa e ser esse marido, e se é um casamento assim que dá certo, a gente precisa morrer e nascer de novo, porque eu era totalmente ao contrário do que aquela esposa, né? E é o que Deus faz. Realmente foi o que aconteceu. Depois desse curso, a gente assim, foi para a cela, foi para a igreja. Aí o processo é muito rápido, que cai aquela venda dos olhos, né? Nossa, é fantástico. É fantástico, né? E assim, as coisas só foram E que legal que ele foi também, né? Ele foi, porque ele também não tinha mais nada para perder. Não tinha escolha também, né? Não tinha escolha. Falar que foi por livre e espontânea vontade também não foi. Livre e espontânea pressão. Mas a gente tinha, assim, que a gente queria aquela família, né? Ele já tinha passado por um divórcio uma vez, ele tinha uma filha do primeiro casamento, e ele falava muito das dores que é ter um filho que mora longe, né? Então a filha dele morou com ele até os 10 anos, mas depois ela mudou para uma outra cidade, era muito sofrido, ele era um paizão, assim. Então ele não queria viver isso com o Luca, né? E eu confesso que uma das coisas que me fez querer também manter esse casamento, não era a princípio ainda, eu não sabia disso. Era porque eu não queria que o Luca tivesse essa vida de 2 casas. Então, assim, realmente o filho foi um motivo para que eu restaurasse meu casamento. Uau. Isso aconteceu, foram aí alguns anos, muitos cursos, muita intimidade com Deus, uma coisa que progressiva, né? Então, assim, aos poucos, né? Eu lembro, assim, que realmente a parte da bebida dele foi em torno de uns 3 anos para ela se consolidar, para que não fosse mais uma fraqueza dele para cair, né? Depois que ele foi para esse recomeço com Deus, né? Vocês dois, na verdade, né? Não foi só ele sozinho, né? Fazendo um curso, né? A partir disso. Para casais, a partir disso, começou a ter uma transformação de vida. E aí foi um processo de 3 anos até
finalizar ali a questão do vício no álcool, O né? vício no álcool, que eu acho assim que também era uma da raiz de tudo, que aquilo ali fazia com que ele virasse uma outra pessoa, um outro marido, né? E porque assim, o Luizinho era uma pessoa espetacular. Então, assim, ele era querido, conhecido aqui em Maringá por todo mundo, ele tinha amigos, a gente falava, você vai ser candidato a vereador, né? Ele era amado, querido, o nosso casamento, pra gente conseguir chegar em 300 convidados foi difícil, de tantas pessoas que ele tinha, Meu né? Deus. Se fosse pra chamar realmente todo mundo, eu lembro que dava quase perto de 1000 pessoas, né? Então, ele sempre foi essa pessoa, porém não tinha Jesus, então ele era muito menino, ele ainda não tinha se tornado um homem, né? Que era o necessário para o casamento, que era necessário para essa nova fase que a gente estava vivendo. Sim. E só que o coração dele também era um coração muito ensinável. Então foi muito fácil também quando ele abriu para o Senhor, ele abriu para aprender, né? E isso aí, é raro, né? Isso é raro, é raro. Aí eu conto assim, eu falava muito assim, gente, eu vivo um milagre diário na minha casa. Né? Então assim, eu via o agir de Deus, o sim para as minhas orações todo dia, na hora que eu acordava, e via aquele homem transformado, aquela casa, aquele marido, aquele pai ali, aí você voltou a admiração, o respeito, o amor. Tudo. Aí eu fui me apaixonando cada vez mais, aí eu tinha medo de ter um filho com ele por causa de tudo isso. E aí, realmente, quando eu tive o filho, foi onde foi meu baque, onde eu quis separar. Depois disso, aí eu quis engravidar novamente, aí eu tive o Lorenzo, né? 6 anos depois, já nesse ambiente muito melhor, né? Mais seguro. Mais seguro ainda. E aí a gente só foi concluindo. Ali, em 2021, eu tava fechando as fábricas de filho, né? Já tinha 2, ele já tinha a Luana. Aí, na fase que o Luizinho já estava naquela parte que ele estava transbordando, que ele estava começando a levar para os amigos do mundo. Eu lembro que eu peguei no celular dele uma mensagem que eu gostei muito de ouvir, que ele estava aconselhando um amigo que também estava passando pelo divórcio e que tinha problema no álcool, porque Deus faz isso, né? Te usa naquilo né? Que você superou, né? Na sua dor. Aí eu lembro da frase, cara, para de beber, você vai ver como que vai melhorar tudo na sua vida. O teu casamento, eles estavam com dificuldade de ter filhos, sabe? Ele estava falando sobre tudo isso. Nossa, eu lembro que eu guardei aquela, nem comentei com ele, mas eu guardei aquela mensagem assim, Senhor, obrigada, agradecia muito nisso. E mais um presente de Deus ali, quando, né, eu tinha decidido não ter mais filhos, engravidei novamente. Meu Deus, o terceiro filho. O terceiro filho, né? O ambiente ficou tão bom, para multiplicação. Tão bom. E aí, dessa vez, uma menina, né? Eu tinha 2 meninos, tinha um sonho de ter uma princesa. Aí tava vindo ali essa menina para coroar mesmo esse momento. Ela era a filha da restauração, né? Que aí chegou esse momento que a gente começou a servir Ministério de Casais. A gente começou a poder transbordar tudo que a gente recebeu. Mas aquelas coisas da vida, né? Que a gente acha que a vida é um conto de fadas, né? Porque eu já tinha minha vida desenhada ali. Aí, nesse terceiro filho, eu lembro que, finalmente, a gente conversou. Quem não sabe, aqui em Maringá, a gente tem a clínica Oral Time, né? Que nasceu no coração do meu primeiro marido, o Luizinho. E aí do Tiago, eles ficaram 2 anos orando por isso antes de montar, e eu tinha já meu consultório particular há muitos anos. Não, e o engraçado é que ele não era dentista, né? Não era dentista, não era. O Tiago era, nós nos conhecemos, né, na igreja, depois nos unimos em profissão, mas eles ficaram muito amigos através de alguns projetos da igreja, e eles, assim, decidiram que ia ter algo junto e acabou sendo uma clínica odontológica, né? Não era a área do meu marido nunca, ele sempre trabalhou com o pai, né? Então ele tinha outras áreas. E aí entrou no final, assim, um terceiro sócio também, né? E aí, nisso tudo que eu engravidei, sem querer, foi o momento de viver a primeira coisa. A gente tinha os papéis trocados, né? Que eu ia diminuir bastante o meu ritmo de trabalho, porque eu nunca diminuí. Eu ganhava bebê, com 30 dias eu já estava trabalhando novamente, aquela insegurança, sempre achando assim que o meu ganho, que era o fixo da casa, né? E sabe que isso não é o correto, né? É verdade. Então, nós combinamos isso, né? Vamos transformar esse teu consultório particular na Oral Time 2, né? E aí você vai diminuir seu ritmo, você não precisa mais de administrar, lidar com o financeiro, posso trabalhar pouco. E daí, né, Miriam? É o sonho de toda mãe, de toda mulher. Eu falo que a gente faz uns combinados, mas nem sempre, né, os caminhos que a gente tem. Então, em 2021, o Covid veio, né, aquela
cepa delta, né? Que ela, hoje a gente sabe que ela foi fatal para homens. O Luizinho ficou positivo. Meu Deus. E ficou positivo, e o Covid, ele é assim, você tá bem, aparentemente, né? Aí eu lembro, assim, que ele ficou positivo, e ainda falei, nossa, eu tô tão em paz, eu acho que, assim, vai ser tão bem. Eu tava com muita fé, eu tava numa fase, assim, que a minha fé, eu orava e Deus atendia. Falei, não, nós vamos orar e vai dar tudo certo. A gente tinha orado por um amigo um mês antes, que, assim, chegou a ir pra UTI, mas se recuperou, né? Sim, a gente estava numa fase que muita gente estava se recuperando, né? Estava, né? Mas aí... Até aquela cepa. Até aquela cepa. E aí a gente orou e tal, só que ele, em 2 dias que ele ficou positivo, aí também eu positivei, né? Aí eu positivei, a irmã dele positivou e o pai também. Né? Aí nós fizemos lá uma separação na clínica, positivaram 10, mas foi uma época que foi o pico do Covid em Maringá, né? Fecharam todos os prontos-socorros, não tinha leito, não tinha nada, né? Acho que foi assim, quando não tinha nem médico para você consultar. Então ele chegou a fazer as primeiras consultas no pronto-socorro, não aparentemente pelos que eles tinham de exames, que não estava grave. Mas hoje a gente sabe que também os médicos não sabiam nada, né? Então, assim, a saturação dele não caía, o pulmão dele não estava tão comprometido para internar. Só que a gente via que fisicamente, dentro da minha casa, que a gente... Aí vocês iam e eles mandavam para casa. E cada vez com uma receita de medicamento diferente, né? E falavam, não, fica isolado, fica medicando em casa, e você com as crianças. Eu testei todo mundo, aí nós nos separamos, a minha mãe levou as crianças, aí na minha casa virou a casa da guerra do Covid, que era uma casa maior, né? Que nós todo mundo tínhamos tava mais contaminado, espaço, foi pra lá. E eu tava positiva, mas eu tava bem. A gestante é que tava melhor, não tinha sintoma nenhum. Você tava grávida de quanto tempo? De 7 meses. Meu Deus. E eu não tive sintoma nenhum, nariz trancado, assim, então eu conseguia cuidar de todo mundo, né? Então, eu baixou a Marta, eu ficava no serviço, então eu ficava assim, fazendo com que eles tentassem comer, e principalmente eu e a minha cunhada ficava muito atrás de médicos, né? De opiniões, e era onde a gente via que cada um tinha uma opinião diferente. Então a gente mandava as tomografias, as ressonâncias do meu marido, do meu sogro, que estava um pouco pior. Um falava uma coisa, outro falava outra coisa, até que um falou assim, não, ele não vai evoluir bem, vocês precisam internar ele. E a gente via assim, que era um sobrado, ele subia as escadas, ele parecia que tinha corrido uma maratona. Né? O Luizinho abateu. Eu lembro muito disso, o meu marido de levantar da cama, meu marido também teve Covid, de levantar pra cama e ir tomar um banho, ele se cansava muito, e a gente não entendia o que era aquilo, né? Não tinha noção nenhuma. Não tinha, porque a gente ouvia muito assim, tem que estar com a saturação caindo, e não estava. E não estava, mas era um cansaço. Tem uma coisa assim que me dói muito, que eu não é que eu briguei com ele assim, mas eu cheguei, que eu queria que ele tivesse mais forte, como se ele pudesse, sabe? Não se culpe, eu também pensei mesmo. Eu falava assim, vem aqui tomar um sol, e ele só queria ficar na cama. Né, porque ele já estava muito debilitado, né? Provavelmente assim, já estava faltando oxigênio no cérebro dele, por isso que ele já estava tendo aqueles sintomas. E aí ficar dormindo mais. Nossa, ele ficava muito cansado, não conseguia comer, ele se esforçava, hoje eu vejo, sabe? E aí eu ficava muito nessa de cozinha, cuida de um, cuida de outro. Aí eu lembro que uma vez ele me chamou assim, linda, vem aqui ficar no quarto comigo. Ele só queria que eu ficasse lá, sabe? Mina, se eu pudesse ter voltado no tempo, sabe o que eu tinha feito? Eu não tinha feito nada dessas outras coisas, só tinha ficado com ele. Entendi, né? Mas não se culpa. Não, cuidando dele, orando, sabe? Mais nisso, né? E não ali limpando casa, tentando organizar. Marta. Tentando ver se eu conseguia fazer algo que não tinha muito o que ser feito, né? Aí, para conseguir internar ele, como que a gente fez? Não tinham realmente leitos, né? Ele ainda estava andando, ele ainda estava daquele jeito. Nós chamamos uma ambulância da Unimed, falando da situação dele. E aí ele foi internado lá no hospital da Unimed, mas a hora que eu cheguei lá, estava assim, a recepção já tinha virado um pronto-socorro, cheio de pessoas ali. Na recepção? Recepção na área infantil. Cena de guerra. Pessoas entubadas no lugar. Então, tudo aquilo que a gente ouvia na TV, eu estava vendo. E ele foi internado, a médica olhou os exames dele, falando que ele não estava tão mal. Ainda, meu Deus. Né? E ali a gente também já começou a orar para que ele conseguisse um leito, conseguiu no hospital que eu queria, com o pneumologista que a gente queria,
sabe? Porque não tinha muita escolha, né? Iam surgindo vagas, ele podia ir para qualquer lugar. Então ele foi naquele hospital daquele amigo nosso, com aquele pneumo que o nosso amigo tinha se curado. A gente achou que ia ser a mesma coisa, né? Então ali pronto, relaxei. Aí, ó, Deus ouve minhas orações, como Deus sempre falou sim, né? Só que não foi bem assim que aconteceu, né? Aí ele estava internado, aí ele começou. Eu lembro que as últimas mensagens que ele me mandou, ele falou que ele tinha tido uma crise de pânico na hora que ele foi tentar ir ao banheiro. Ele já estava com a máscara de oxigênio, mas ele se sentiu muito mal. E aí a gente foi ver que as coisas não estavam fazendo efeito nele, né? Aí eles até permitiram que a minha cunhada acompanhasse ele, não me deixaram porque eu estava grávida, acompanhasse ele enquanto ele estava no quarto. Mas aí era necessário, não sei se seu marido usou, que era uma máscara chamada VNI. Eu usou. Que Fala que é uma fisioterapia pro pulmão. Mas uma máscara horrível. É horrível. Todo mundo que usa diz que a sensação que você está sendo afogado. Você tenta respirar, ela manda pro ar, porque eles tinham casos que tinham conseguido recuperar assim. E ele não conseguia usar. Ele usou até que bastante, algumas vezes, mas aí ele queria tomar algum calmante, e aí ele quis ir pra UTI. Para poder tomar um calmante mais forte e usar lá. Só que nesse momento que desceu para UTI, tá na imagem aí que tá, eu consegui entrar no hospital para me despedir dele, mas ali o meu coração... Que era muita restrição, né? E você tava grávida. Mas é que você já tava positivada, então... Eu tava, então, são coisas que eu não entendo. Eu poderia ter ficado, né? Eu tava positivada, eu sou da área da saúde, conseguiria ficar com aqueles equipamentos se fosse necessário. Mas enfim, mas eu consegui acompanhar ele até a UTI, ali foi a última vez, né, que eu dei tchau, fechou aquela porta da UTI. A hora que fechou aquela porta, eu desabei, Miriam. Meu Deus. Toda a Luísa forte, Marta, que sempre eu fui, eu quebrei, sabe? Eu te entendo. Foi exatamente no mesmo lugar que eu quebrei. Eu fui encontrar minha família lá fora, eu já tava, assim, desolada. Sem forças para falar, para fazer, para decidir. Só que aí eu tive uma boa notícia, que no primeiro dia disse que ele usou o dia inteiro aquela máscara. E você também sentiu aquela acusação, né, que o povo faz? Ai, não devia ter mandado pro hospital pra internar. Falaram isso pra você também? Chegaram a falar? Não, eu cheguei... Foi mais porque o Luizinho era visível que ele precisava de um oxigênio, pelo menos, sabe? Não dava mais para ficar em casa. Seria mais assim, não entubar, né? Porque a gente sabe que a maior parte das pessoas que entubaram não voltaram, né? Só que o dia de entubar o Luizinho foi muito difícil porque nós não tivemos opção. Não foi perguntado. Eu ficava... Pra mim também não. Não, né? Eu sabia que ele estava tendo essas crises de pânico lá dentro e ele queria uma presença nossa, né? E estava muito difícil o hospital, a psicóloga não... Era uma psicóloga para todos aqueles leitos, coisas que eu também não entendo, porque que não teria mais pessoas para ele poder conversar, porque ele estava acordado num lugar que estava cheio de gente muito mal, né? Então, imagina, uma pessoa que já não está bem psicologicamente. Não é nada bom. Nada bom. Aí eu ficava naquela recepção pedindo para eles, me deixa ficar junto, eu ajudo vocês a cuidar, eu sei que tá difícil, sabe? Eu sei que eu tava auxiliar naquela recepção. E eu tinha muito contato lá dentro desse hospital. Bastante pessoas que trabalhavam lá e ficavam me passando. Então eu tinha, assim, o passo a passo do Luizinho o tempo todo. Até que eu tô ali na recepção, recebo uma mensagem. Luizinho vai ser entubado. Meu Deus. Eu falei, como assim ele vai ser entubado? Eu tô aqui, ninguém me chamou, ninguém falou nada. O que eu fiquei sabendo, Miriam? Que em algum momento ele soube, eu acho que eu estava ali, ele arrancou tudo e quis tentar me encontrar na recepção. Meu Deus. Ele tentou sair daquela UTI. É uma coisa extraoficial, não tá no prontuário dele, mas isso aconteceu. E não sei se foi nesse momento, alguma coisa assim, ele foi entubado, ele precisava ser, né? Ele tinha todos, assim, os parâmetros para ser entubado, sim. A gente tinha um médico amigo nosso, que foi intensivista lá há muitos anos, então ele ia acompanhando, então realmente não tinha saída. Então eu sei, assim, que não teve nada, não existe nada, nem hoje, que teria feito o Luizinho se salvar do Covid. Aí ele foi entubado, Miriam. Ali, se eu já estava quebrada, ali realmente eu perdi o resto de forças que eu tinha, sabe? Porque ali eu ainda tentei entrar no hospital, eu tentei ir lá falar com o pneumo, mas por quê? Eu fui visitar ele, entubado, me permitiram. No primeiro dia, ele estava de um jeito, 2 dias depois, eu via assim que a vida estava saindo dele. A cor já ia mudando, né? Só que paralelo a isso, eu falo que tem
a gente fala sempre das lutas, mas a gente tem que enxergar o agir de Deus, né? Eu Sim. parei de ouvir Deus ali. Quando eu vi o Luizinho daquele jeito, a minha dor, minha tristeza foi tão grande que eu não conseguia, eu orava, mas eu não escutava Deus, eu não sentia a presença de Deus, eu só sentia dor e tristeza. Dor e tristeza. Pela situação que você estava, né? Grávida, naquele momento, você sentiu como se Deus tivesse te abandonado. É um misto de questionamento do porquê que isso está acontecendo com a gente, O né? que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de orar, né? Eu colocava, toda vez que eu ia visitar ele lá no UTI entubado, aquele louvor, levanta, fica a gente que te ama. Um louvor que até hoje eu não consigo ouvir muito bem. Só que paralelo a isso, gente, foi tanta gente orando que eu não imaginava. Né? Assim, Eu lembro umas cenas. Foi coisas acontecendo ao redor sem eu pedir, porque eu não conseguia, né? Eu não conseguia mais orar. Só que montaram um relógio de oração 24 horas. Uau! 24 horas. Onde ali também eu via que eles passavam, porque as pessoas tentavam me mandar mensagem para saber diagnóstico, como que ele estava, prontuário. Eu não queria falar disso, porque era só coisas ruins, mas ele nunca melhorou, né? Então ali tinha uma pessoa que tinha cuidado de ficar passando isso para as outras pessoas. Hoje tá assim, então vamos orar específico para que aumente a saturação dele. E eu olhei, era a cada meia hora tinha uma pessoa orando, cobrindo as 24 horas. Eu olhava ali pessoas assim que muito tempo que a gente não tinha contato, pessoas que eu sei que nem tem o hábito de orar e tava ali, sabe, separando. Aproximou muito, né? Muito. No dia que entubou, eu lembro de uma cena, de uma foto, acho que todo mundo no hospital, né? Na porta do hospital. Foi na porta do hospital, eles se reuniram, aí eu grávida ali, orando, eu tava positiva, não podia chegar perto de ninguém. 7 meses ali. Pessoal longe, assim, mas meu pastor chegou e ele falou assim, eu fiquei positiva esses dias, eu tô bem, eu vou te abraçar. Ele me deu um abraço comigo, positiva, devia estar transmitindo. Porque traz essa solidão também, né? Você fica sozinha naquela dor, sem ter contato físico, sem ter alguém para abraçar, para chorar, para te Eu falo que Deus teve o cuidado de colocar minha cunhada positiva comigo, que era eu e ela, porque o dia que o Luizinho entubou, o pai dele entrou na vaga dele da UTI. Foi assim. Meu Deus. E aí foi pai e filho. Foi pai e filho. Mas o pai dele nunca precisou ficar entubado, ficou o tempo lá, mas acordado, graças a Deus. E ele tinha quantos anos, o Luizinho? O Luizinho tinha 42. Super jovem. Super jovem. E então Deus cuidou, porque eu não sei como que teria sido se eu tivesse ficado sozinha. No dia que ele entubou, se reuniram várias pessoas da minha igreja, fizeram uma serenata. Uau! Com o que é o tema hoje do Recomeçar, que nós vamos falar ainda. Quero que valorize o que você tem. Aí eu abro ali a porta nos dias mais difíceis da minha vida, tem aquela monte de pessoas declarando coisas sobre nós, sobre a nossa vida, sabe? Eu tenho isso guardado no meu coração muito grande. E foi bonito de ver que eu lembro que tinha pessoas ali da igreja que elas tinham tido uma treta gospel, já estavam meio separadas, mas eles estavam ali de uma só causa, sabe? Visão do reino, que eu falo muito. E orando por mim, orando por ele, né? Então, esse cuidado aí aconteceu durante todos os 17 dias que ele ficou. Recebi, assim, flores, comida, abri a porta da minha casa, assim, comida, né? Amigos me ligando, você tá precisando de ajuda? Lembra da tocilizumab, aquela... Custava, acho que 10 Lembro, mil? um remédio que custava caríssimo. A gente fez uma vaquinha para comprar pro meu sogro, deu, mas... Sim, e assim, não era só ter o valor, tinha que ter ela, né? Era difícil de conseguir. Isso, então o Luizinho teve tudo isso. Então assim, eu falo, nossa, tantos amigos quiseram comprar aquilo lá pra gente, né? Eu falei assim, agora pode me mandar os 10 mil que eu aceito. Então eu falei assim, ó, vocês precisam, vocês precisam. Então assim, eu falo assim, que não era só assim, posso te ajudar em alguma coisa? E as pessoas estavam com dinheiro, ali, com presença, com oração. com tudo. Com tudo que vocês precisassem. A minha mãe e minha irmã abraçaram as minhas crianças, depois a família do Luizinho, a mãe dele veio lá do Mato Grosso, cuidou dos meus filhos, porque realmente eu não conseguia cuidar de mais ninguém. Até que chega, né, o fatídico dia, né? Meu Deus. 22 de junho de 2021. Eu já tinha parado de receber as mensagens. Eu fiquei tão fraca que eu não conseguia mais receber aquela ligação da UTI para passar como ele estava. Não, é horrível essa ligação da UTI. Eu pedi para que me ligasse para minha cunhada. Ela que recebia isso aí. E Miriam, eu não consegui em nenhum momento fazer uma oração para Deus falando que
que eu entregava a ele. A minha oração sempre foi pedindo pela cura, que Deus restaurasse, que para ele era possível tudo, que trouxesse o Luizinho de volta, que agora eu fazia promessa, Senhor, agora nós vamos respirar esse testemunho, vai ficar mais bonito o testemunho, né? O Senhor curou ele, olha que bonito. A gente já fica imaginando, eu também imaginava, nossa, o testemunho dele saindo daqui, da gente indo nas igrejas, glorificando ao Senhor, né? Que meu marido também passou pelo mesmo e assim, o Luizinho tinha muita timidez para falar, não, agora ele vai ser até curado dessa timidez, ele vai falar, né, tudo isso que o Senhor fez. A gente fica colocando fantasia muito para Deus o que é para ele fazer. Aí eu lembro que uma das vezes do dia que falaram que ele provavelmente tinha tido morte cerebral, né? Nossa, aí, nossa, me quebrei, mas a gente ainda dá esperança, minha oração por cura. Aí, quando foi chegar a outra ligação, eu só olhei para o céu e falei, Senhor, se a sua vontade não for a minha, o Senhor sabe qual que é a minha vontade, qual que é o meu desejo, que o Senhor me dê forças para seguir com a sua vontade. Naquele dia, o Luizinho teve uma certa melhora, tive esperanças, mas realmente o que Deus tinha era que ia recolher ele naquele dia. Aí a minha cunhada abre a porta chamando para ir para o hospital, a gente já sabia o que era. Naquele dia, Miriam, minhas lágrimas secaram. Eu chorei tanto todos os dias, secou, eu falo que estado de choque, mas eu tinha noção de tudo que estava acontecendo. Que falam assim que não fica passada, não, eu não fiquei. Realmente a dor ficou num nível tão alto, tão grande, a tristeza tão grande, que nem lágrima saía. E aí morreu, não quis ver ele lá dentro, né? Não reconheceu o corpo. A enfermeira me barrou na hora que falou, vocês querem ver? Aí a família toda quis ver, aí ela falou assim, ele não tá bonito. A gente tentou reanimar ele, pra quê? Eu fiquei orando ali. Eu não tinha ninguém lá, eu tive que ir na marra. Eu não sei se é obrigatório, eu sei que assim... Uma pessoa, pelo menos, tem que reconhecer, é obrigatório isso. Mas como você tinha outras pessoas, aí eles priorizaram... E eu vi ele todos os dias entubado, as minhas cunhadas não. Então eu acho que elas quiseram ter esse momento, né? Então foi bom eu não ter ido. Aí eu não consegui lidar com nada do velório, nada. Eu sei assim, que em poucos minutos a minha casa estava lotada de gente, sabe? Lotada de gente, assim, pessoas ali já querendo cuidar. Organizaram o velório, aí eu lembro a única coisa que me pediram foi assim, você precisa escolher a roupa dele. Deus. Aí eu só olhei e falei assim, agora? Eu preciso fazer algo agora? Claro, né, que eu precisava. Abri o armário, escolhi aquelas roupas. E o velório, né, não sei se você passou por isso, Miriam, o Covid estava naquela... No meu nem teve velório, nem tive que escolher roupa. Na época do meu. Como ele passou, né, dos dias, ele pôde ser velado. Só que assim, só podia entrar cada 15 pessoas ali dentro do Prever, não podia ter aquela aglomeração. Eu sei que eu cheguei, tinha tanta coroa de flores. E a gente nem pensava assim, mas hoje eu penso, poderia não ter ido ninguém, que as pessoas estavam se arriscando de sair de casa. Tinha fila quilométrica. Eu não queria um velório longo, mas teve que ser longo, de tantas pessoas que queriam ver, amigos que vieram de fora, né, que estavam ali. E aí eu tava... Isso foi raro, porque normalmente os velórios do Covid, quando teve, estavam completamente vazios. Porque as pessoas tinham medo de se contaminar com quem estava ali. Porque era real, né? Era um medo. Eu tava contaminada até uns dias atrás, né? E assim, choro, lágrima, abraço, né? E era isso, as pessoas viam e me abraçavam. Elas colocaram esse medo, assim, elas me abraçavam, trouxeram palavras de conforto. E uma coisa que me marcou muito, eu tava... Imagina, né? Gente, é o pior dia, é uma coisa que você não pode... Você pode ter pesadelo, mas nunca vai ser um pesadelo tão ruim como essa realidade. Em frente àquele caixão com meu marido ali dentro. E ele ficou... O rim foi parando, ele tava meio deformado, inchado, ele não parecia ele, sabe? Então aquela cena horrorosa, horrível. E eu tava esperando o meu filho mais velho, que entendia, chegar. Nossa, e dá notícia pro filho? Como foi Imagina que o meu filho, ele até então, ele estava acostumado com Deus do sim. Vamos orar que a gente vai viajar para que a nossa casa fique bem cuidada, que não tem ladrão. A gente orava, estava tudo certo. Vamos orar porque tá doente o machucado vai sarar. Era esse Deus, né? No dia que eu contei para ele nunca passou pela cabeça dele que o pai dele não ia voltar. Ele estava doente no hospital e era uma questão de tempo, o pai dele ia voltar.
Ele tinha quantos anos? 8 anos. Meu Deus. E o Luizinho não era qualquer pai, Miriam, né? Então, assim, o Luizinho era o pai. Né? Que uma coisa é você perder um pai, que já é muito difícil, mas ele era um pai presente. Aquele pai que ia na apresentação, queria estar na apresentação dele, chorava com a apresentação, chorava quando nascia, chorava quando sempre... Então, assim, o Luizinho sempre foi muito intenso. Ele queria casar, ele sempre quis casar rápido, a gente mal começou a namorar, quis casar. Casamos, ele já queria ter filhos, 1 filho, 2 filhos. Então, eu vejo essa intensidade dele. Né? Então é porque realmente a vida dele ia ser curta e ele fez valer, gente, ele deixou 4 filhos. É verdade. E eu tava ali na frente daquele caixão e o Luca para chegar e eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu ficava perto de uma cadeira porque eu não tinha muita força de ficar em pé, eu tinha que estar sentando. Aí eu olhava aquilo, eu comecei a fazer uma pergunta, eu falei, Deus, onde você está? Porque eu não sentia Deus ali. Onde você está, Deus? Meu Deus, eu tô passando isso sozinha. Né? Porque assim, a gente foca no que não tem, né? O tanto de gente que tava ali. Senhor, onde que o Senhor está? Aí, Miriam, numa das células que a gente tinha tido em 2017, eu ganhei um vaso de bênção. Aí, nesse vaso, a minha líder falou assim, esse vaso vocês vão começar, é para começar o ano, é um vaso das bênçãos que você recebe no dia. Coloca do lado da sua cama. E todo dia, na hora que você for dormir, você tem que pensar em alguma bênção que você recebeu. Porque a gente está tão acostumado com algumas que a gente nem percebe que é uma bênção de Deus. Agradece, né? Então, agradece pela comida que você teve, agradece por uma mensagem boa que você recebeu, agradece. Naquele dia eu cheguei, era um post-it assim, amarelo, e aí eu escrevi, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Coloquei naquele potinho. E ao longo daquele ano escrevi várias coisas. Eu lembro que uma das coisas foi a gravidez do meu 2º filho. Obrigada, Deus, que eu estou grávida. Eu sempre engravidava muito rápido, então não passava por aquelas tentativas, sabe? Obrigada, Deus, agradecia e tal. Só que esse vaso se perdeu na minha casa. Ficou lá, sumiu. Nem sei onde foi parar. 3 anos depois, estou eu ali na frente desse caixão. E eu tava com uma bolsa que eu usava no meu dia a dia já. Só para trabalhar, a bolsa estava ali. E aí eu perguntando, Deus, onde você tá? E aí eu enfiei a mão na bolsa, Miriam, e eu tirei assim. Meu Deus. Miriam, aquele papel de 2017. Do vaso de bênção. Do vaso de bênção. Estava escrito, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Nossa. Ai, Luísa, não tem como não se emocionar. Deus tem um cuidado tão grande, Miriam, porque mesmo quando ele estava presente, você acha que Deus não estava pegando a minha mão? Você acha que Deus não estava lá com meu filho? Só que ele sabe que a gente não está conseguindo sentir. Então, ele se fez presente de uma maneira concreta. Né? Então, ele se fez presente de uma maneira que eu conseguisse entender que ele era bom. Eu não estava entendendo nada. Né? Então, aí eu peguei aquele papel, segurei, coloquei no meu bolso. Isso, meu filho chegou. E ele estava lá fora. E tinha aquela fila gigante. Aí eu falei, eu vou buscar ele. Aquela mensagem de Deus para mim me deixou mais forte. Eu levantei, consegui atravessar todo aquele hall de entrada, peguei ele, sentei com ele num cantinho. Antes de chegar lá, eu falei, filho, papai não tá bonito, tá? Meu Deus. Lá, mas a gente vai se despedir dele. A gente vai entrar, tá? Peguei ele no colo, cheguei lá, ele encostou no pai dele, assim, meio chato, diferente, olhou, eu falei, que ideia? Tudo bem, filho? Quero. Você quer ficar aqui comigo? Você quer ir embora com a sua avó? Ele falou que queria ir embora. Eu ainda tive força de levar ele até o carro. Miriam, na hora que ele chegou no carro, ele chorou, ele gritava, ele falava que faltava o ar. Era a mesma sensação que eu tinha no ar. A mãe vê isso. Que o ar não entrava. Ele falou assim, eu não consigo ver o papai daquele jeito, eu não consigo ver o papai daquele jeito. Aí o filho, ele tá com Deus. Era a única coisa que eu consigo, ele tá com Deus, o papai tá bem, ele não tá mais ali. Ali é só pra gente se despedir, o papai tá com Deus. E aí os anjos que vinham aparecendo, uma amiga apareceu ali do lado e falou assim, vamos lá ficar na minha casa com seus amigos. Foi onde ele passou o dia do velório do pai dele, lá na casa de uma amiga. Então, sabe, quando vai sempre aparecendo os anjos. E ele foi enterrado nesse dia, um dia de um sol assim bem bonito, um dia frio. Nos despedimos, né? E assim, eu fiz questão de pedir que o pastor falasse do legado que o Luizinho deixou, né? De tudo que ele fez. O que foi? Foi a mudança dele, o que ele deixou para esses filhos.
foi a mudança de vida. Deixar para trás a responsabilidade financeira, deixar para trás o vício do álcool, deixar para trás cultura familiar errada, né? E viver conforme os caminhos de Deus, né? Um legado muito maior do que qualquer herança. Do que qualquer coisa. Inclusive, para Lavínia, que estava no meu ventre ainda, que não tinha nascido, não pôde conviver com esse pai, né? E isso é um dos motivos que eu tô aqui, né? Então, assim, eu nunca dei o meu testemunho público, né? A Miriam sabe, a primeira vez que eu tô dando ele completo, assim, sempre em pedaços. Mas é porque a Lavínia não conheceu o pai, o Lourenço tinha 1 ano e 8 meses, então eles sabem desse pai por ouvir falar, né? Então eu quero que eles saibam quem que foi esse pai, que esse legado que ele deixou principal. Não foi um homem perfeito, né? Mas que ele sabia dos seus erros e ele morreu tentando finalizar esse processo. Algumas coisas ficaram, mas ele já sabia, ele estava só caminhando, né? Então, hoje, já passados 5 anos, então agora é dia 22 de 2026, 22 de junho de 2026, vão fazer 5 anos desse dia. Uau. Eu tô aqui para que fique marcado isso, né? Então, Luana, Luca, Lourenço, Lavínia, vocês tiveram um pai que tiveram uma decisão por Deus, que é a melhor decisão da vida dele. Então é isso que eu quero que vocês cresçam e lembrem do pai de vocês, né? Que ele foi esse homem, né? E eu tenho certeza que ele entregou o bastão de vocês lá na frente agora. Quebrou muita coisa do passado, quebrou muita coisa familiar. E ali, né, Miriam, começou aquele período que é assim, que só quem passa, que é o luto. Exatamente. Né? É o luto. E cada um tem um luto de uma forma. Tem, só que ele... Eu já tinha muitas pessoas ao meu redor, sabe? Até peço perdão, quem passou antes de mim, eu não sabia ajudar. Porque a gente não tem ideia do quanto é difícil. Quanto é. O dia do velório é um dos dias. Né? E aqui você conseguiu expor o seu coração como mãe, né? Porque você estava grávida, então tinha uma bebezinha que iria vir ao mundo sem conhecer o pai. E você nem sabia como é que ia ser os próximos dias. Aí tinha o Luca, com 8 anos, e tinha o Lourenço, né? 1 ano e 8 meses. Com 1 ano e 8 meses que não estava entendendo nada, né? Nem sabia. Depois você ia ter que contar toda essa história. Então eu entendo hoje e agradeço, Luísa, por ter escolhido o meu podcast para contar essa história. É muito emocionante, porque a gente está revivendo isso, mas ela vai entrar agora numa outra parte que é, assim, fantástica. E não se preocupe. Se a gente não terminar nesse episódio, tem episódio 2, tá? Então não se preocupe de contar os detalhes, porque a gente faz a continuidade. Sim. E aí veio o luto. E aí veio o luto. Que tudo isso que eu vou falar do meu luto duraram 6 meses, né? E o meu luto foi um pouco diferente. As pessoas falam muito de um dia bom, um dia ruim, como se fosse uma montanha-russa. Eu só tive dias ruins durante esses 6 meses. Era um dia mal, outro muito pior. Eu acordei, Miriam, 6 meses. Todos os dias que eu acordava, eu gostaria de não viver. Eu não tinha coragem de tirar minha vida, né? Porque eu queria estar lá nesse céu que o Luizinho também escolheu, porque daí você fica realmente face a face com a eternidade. A gente vive tanto para esse mundo, tanto para as coisas daqui, e a eternidade que é para sempre, né? Aí você fala, eu quero ir para lá. Deve estar muito melhor, porque aqui eu não sei nem por onde recomeçar. A hora que ele estava sendo enterrado, mas eu falei assim, você de sacanagem que você tá fazendo isso comigo, né? Você tá aí com Deus no céu e eu vou ficar com tudo isso aqui, né? Não, e a Luísa é desse jeito, tá? Ela transforma até a dor em piada. Eu falei, você tá indo pro céu e eu vou ficar com isso, assim. Mas, assim, o meu desejo era de não viver. Mas eu tinha meus filhos, eu tinha uma no meu ventre ainda. Então, assim, se eu pudesse escolher, Miriam, Deus falasse pra mim, tô voltando, nossa, volta agora, leva nós todos. E eu cheguei a fazer coisas, assim, de dirigir com os meus filhos sem cadeirinha, sem cinto, porque se fosse levar, eu queria que levasse todo mundo. Porque depois disso, eu só penso em quem fica na dor da morte. Porque a gente tem, nossa, foi tão jovem, que pena, né? Não, se a pessoa foi um justo, ela tá com o Senhor. Hoje, a minha tristeza
é com quem fica, os filhos, a família, porque a morte sempre é dolorida, né? Mas a morte, assim, de uma pessoa que já não faz um pai, uma mãe, depois que você é casada, bem velhinhos, é um pouco diferente do que aquela pessoa que faz parte do seu dia a dia, que faz parte dos seus combinados, dos seus planos. Eu combinei com ele que eu ia diminuir o meu ritmo de trabalho porque ela vinha nascer. Mas ele faleceu 2 meses antes dela nascer. Com quem que eu tenho meu combinado agora? Né? Era com ele que eu tinha todos o meu dia a dia. Uma só carne. Era com ele que eu tinha ministério de casais. Eu não era mais um casal. Né? A minha célula... É a morte dos planos, dos sonhos que você construiu. Então, não é só a pessoa física, né? É o que eu vou fazer. É isso. Não, é ali, o minuto seguinte. O minuto seguinte da morte, você já tá sem chão, porque eu não tinha nada que eu fazia que não fosse com ele. Né? Não fazia nada com os meus filhos. Nada. A empresa tinha só 2 anos, né? Que a Oral Time tinha acontecido, né? Aí eu lembro até que na hora do final do velório, esse terceiro sócio que estava ali junto, se despediu e falou assim, agora a gente só quer que você seja mãe, o seu lugar tá te esperando, quando você quiser. E assim, eu falo que dor física nunca me incapacitou igual uma dor emocional igual essa, porque eu não conseguia sair da cama, quem dirá trabalhar. Então, assim, eu só falei para eles, olha, toma conta, vê o que vocês vão fazer, porque eu não sei. Eu não queria viver, imagina se eu tinha força para fazer qualquer outra coisa, né? E daí, Miriam, é onde Deus vai se fazendo mais presente. Eu sempre ouvi assim, né, tem das pegadas, né, que nos momentos mais difíceis a gente às vezes vê aquelas pegadas, só 2 pegadas. Não, mas eu tava sozinha, não, Deus tá te carregando no colo. E foi quando Deus me carregou no colo. Porque você não tinha força física. Não, e um adendo aqui, Miriam, porque assim, meu foco vai ser sempre nas bênçãos, nas coisas, mas tem as lutas, né? Então, assim, isso é humano, é real. É o mundo aqui, né? A Terra é assim, né? E aí, assim, eu sempre tive a minha parte de força humana, muito, né? Forte. Então, era bem sucedida já profissionalmente, tinha minha profissão, sempre tive, trabalhava, já tinha feito pós, então, assim, nunca imaginei que o meu trabalho fosse me faltar, a não ser que eu quisesse decidir, igual eu tinha decidido, né? Nunca imaginei que eu ia ter uma incapacidade de trabalhar igual eu fiquei. Eu não tinha capacidade de trabalhar. Porque daí chegou o momento do bebê nascer. Não. E você teve que ir pro hospital sem o marido. Eu fui colocada nessa situação de total dependência. Outra coisa, tudo que era humano tinha feito. Então, assim, vamos garantir a nossa família, vamos fazer seguro de vida. O Luizinho tinha 2 seguros de vida. Uhum. Só que o seguro de vida tinha uma cláusula lá, falando que se fosse morte em pandemia, algo assim, não pagava. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, o cenário era muito ruim. Depois eu também fui descobrir que no contrato social da empresa, eles não eram obrigados a me aceitar como sócio. Como depois eu fui ter contato com várias viúvas, que a maior parte não foi aceita mesmo, né? Não, eles tiram a viúva, tira da casa. Tudo que eles puderem tirar a família. Normalmente aproveita dessa fragilidade, né? E passa para trás, né? Então, assim, a gente tem contato com muitas viúvas, isso daí é quase que uma regra. E aí é onde eu fui vendo que Deus me carregou, porque assim, os meus sócios, né, 2 cristãos, né, Rudimar, Thiago, 2 ogro fofo. Quem conhecer já, né, assim, mas são pessoas cristãs que não pensaram 2 vezes, que eles sabiam o quanto seria errado deixar viúva e órfão, né, assim. Então, assim, eu era uma pessoa que não era legal para a clínica, porque eu estava incapacitada. Né? E eles não faziam retirada nenhuma ainda. Todos tinham investimento, né? Alguma outra coisa paralela, porque naquela época era tudo reinvestido lá. E aí eles concordaram que eu tirasse um valor, eu ia ser a primeira pessoa a tirar um valor para pagar pelo menos as minhas coisas básicas. E aí veio vindo esses cuidados de Deus, né? Então, o seguro, 2 bancos diferentes me pagaram. Você já viu o banco ser bonzinho? Com cláusula para não pagar? E ainda eles colocaram, apesar da cláusula tal, nós vamos pagar. Eu não conseguia me lidar com a parte burocrática do luto, que é terrível, gente, fazer o inventário. Tem que pegar os documentos do marido que morreu, com a foto.
ali com o nome. Não, atestado de óbito. Certidão de casamento. Nossa, passa um filme horrível. Horrível. Aí o advogado fala, você tem que me mandar hoje. Eu não sabia nem mexer naqueles papéis, porque isso era uma coisa nossa que a gente não finalizou. Eu e o Luizinho, nós não conseguimos unir nossa vida financeira. A gente estava nesse processo. Então, eu não sabia praticamente nada das contas dele, contratos, essas coisas, nada. Então, é onde Deus também levanta. Minha prima advogada, especialista na área, sabe? Aquela advogada que eu podia passar senha de banco, eu podia colocar tudo. Uma amiga minha, que ela é ótima com parte burocrática, ela chegava na minha casa às 9 da manhã, ficava até às 9 da noite. Eu lembro dela. Mexendo em tudo, cuidando de tudo. Ela largou a vida dela. A minha cunhada, quando conseguiu ficar em Maringá, também fez isso, sabe? Direcionou, porque realmente, se me mandasse assinar alguma coisa, eu assinava. Eu não ia ver nada. Então, assim, ela achou coisa, achou consórcio. Então, sabe, essa parte, assim, que é só quem passa para saber como são detalhes, né? Porque eu não faria. Estaria até hoje lá, esse meu inventário sem finalizar, né? E são coisas que eram necessárias. E, Miriam, na parte espiritual, eu fui muito cuidada. Muito cuidada, porque eu tinha a célula que eu participava, ela era de casais. Eu não me encaixava mais naquela palavra. Tinha palavras que me machucavam muito, né? Então, assim, uma vez eu fui na igreja, né? E tá certo, a palavra tá certa, só que naquele momento não era para mim. Entendi. Eu tava falando da ausência paterna, qual que eram... as consequências da ausência paterna. Pais ausentes, filhos desviados. Eu falei assim, meu Deus do céu, que é pai mais ausente do que um pai que morreu, né? Porque ainda o pai que divorciou, algum momento ele tá ali, né? Gente... Muito dolorida. E eu lembro, assim, que eu me permitia, no momento que era uma palavra que me doía, eu saía, né? Só que daí, minhas amigas, assim, ali da igreja, uma parte são amigas que a gente fez esse processo junto. Nós éramos do mundo e fomos para Jesus junto, né? Então Deus já vai... ele já vai trabalhando, costurando. Fazendo lá atrás. Toda quinta-feira, elas iam na minha casa, elas montaram uma célula só de mulheres, para que eu me sentisse bem acolhida, né? Deixaram os maridos e foram lá e fazer uma célula para mim. Eu lembro que a primeira célula que elas fizeram, cada uma estudou uma mulher do evangelho e falava o que ele via. Ó, eu vejo Ruth em você. Meu Deus, sabe? Que maravilha. Miriam, teve muito cuidado. Me fala assim, se não é Deus, através de pessoas, né? Quando você... É assim que ele se manifesta. É assim que ele se manifesta. A minha igreja, eu lembro que uma das vezes o meu pastor, pastor Saulo, pai, né, na época, ele já tem mais de 40 anos de ministério. Foi a primeira vez que ele não conseguiu pregar no culto. Ele começou a pregar, ele não conseguiu, porque estava nas vésperas do Luizinho falecer, ele sabia. Né? Então, assim, eu tive uma igreja que orou comigo, sabe? E amizades e a família, né? E uma coisa que me preocupou muito, porque eu tinha 2 meninos, né? O Lorenzo, na hora que chegava algum homem, ele se jogava, assim, eu lembro que tinha um piscineiro que usava um chapéuzinho assim, ele fazia questão de ficar lá perto. Vinha alguém visitar, ele se jogava no braço do homem. E eu tava com muitas mulheres na casa. Então, assim, tinha as 2 avós, a minha mãe, minha sogra que tava morando comigo, as minhas 2 cunhadas. Mas não substitui, né? Não substitui a presença. Há uma presença masculina. Aí eu vi assim, gente, esses 2 meninos que não tem um homem aqui, né? E eu ficava assim, meio que pensando. Aí o meu cunhado, ele é casado com a irmã mais velha do Luizinho. Nós não éramos tão próximos. O Anderson, Deus te usou assim. Ele teve uma conexão com os meus filhos, sabe? O Lourenço, isso aconteceu desde a época do hospital. Que ele começou a cuidar deles, assim, mas com amor, com uma presença ali. E depois veio a Lavínia também, né? Então, assim, Deus supriu até isso no meu coração. Colocou uma presença ali. Se fosse falar para mim e pro Luizinho que faleceu, a gente imaginaria que seria uma outra pessoa, que foi ausente, sabe? Que não esteve ali. Mas eu sempre reforço que o nosso coração e nossos olhos têm que estar no que Deus faz, né? A gente não pode deixar o nosso coração à falta, né? Então, assim, nunca... eu deixei crescer isso no coração dos meus filhos, que essa pessoa não esteve presente, faltou com a gente. Eu perdoa e esquece. Mas olha quem Deus levantou. E porque, é assim até hoje. Porque tem gente que erra
feio nessas horas, porque não sabe lidar, um monte de coisa, mas Deus compensa com essas pessoas. Acho que na minha casa, para os meus filhos, foram os avós paternos. O avô materno, né, também, meu pai se conectou e abraçou muito os meus filhos, e hoje é uma figura, assim, de referência. E do lado da Amanda, o pai dela, depois que daí o pai dela morreu, né? Que daí também foi um avô paterno. Então, é extremamente necessário. A gente vê que a gente não é tudo, né? A gente fica achando que é autossuficiente e nós não somos, né? E essa situação me colocou, Miriam, em algo que é realmente nas mãos de Deus. Porque eu sempre me achei assim, que eu sempre tinha algo para fazer. Sabe? Meu casamento tá acabando. Eu fazia algo. Vamos fazer terapia, vamos pra igreja. E eu conseguia. Então, eu sempre me achava autossuficiente. E é para ver que nós não somos nada. A nossa dependência é total de Deus. Foi na dependência de Deus. Né? Foi total dependência de Deus. Que era humano, tinha. Só que Deus me colocou naquele lugar que é só Ele. Só que quando é Ele que faz, Miriam, é infinitamente mais do que nós faríamos. Né? Então, aí realmente foram 6 meses muito difíceis. Assim, eu não tinha autocuidado comigo. A minha força ficava para sair da cama, né? Você relatou de que não tomava banho, não queria comer, né? A minha força, era isso que eu conseguia fazer. Levantar banho, escovar dente e tomar um banho. Eu lembro que eu usava esses cílios, ficava um cílio só assim, porque eu não conseguia ir no salão, né? Nada disso. E eu tinha um pânico de saber que dali 2 meses eu ia ter que enfrentar um parto. Né? O nascimento da Lavínia. Eu não tinha feito quarto, eu não tinha feito nada, eu parei tudo, sabe? E se eu pudesse escolher, eu queria que aquela gestação durasse muito mais tempo. Eu falei assim, eu não tô conseguindo cuidar dos meus 2 filhos, agora como é que eu vou cuidar de uma terceira, né? Imagino. E olha, Luísa, nós vamos ter que fazer agora e finalizar, tá, esse episódio de hoje. E nós vamos voltar na semana seguinte, tá? A partir do momento do parto da Lavínia. Tá ótimo. Eu acho que é um marco, né? Vocês não têm noção do tanto de coisas que tem dessa história, gente. Né? A Luísa depois fundou o Recomeçar com Deus, né? Foi um processo, assim, que hoje ajuda viúvas e divorciadas, passa por tudo isso. Então é uma história impactante. Você me fez chorar muito aqui. Acabou a apresentadora. E a gente já chorou muito junto. A gente já chorou muito junto, tem um carinho especial por você. Então, deixa um recado hoje, uma frase que você acha que finaliza esse episódio, para a gente poder ir levar e convidar já o pessoal para assistir o próximo ali, ó. Olha ali, ó. Eu acho que a minha mensagem, na verdade, é um versículo que fez parte desse período, né? Que é: seja forte e corajosa, né? Estarei com você por onde for, em todos os vales. Então, eu não sei pelo que você está passando, qual deserto que é, né? Então, o luto é eu considero um dos piores, porque a morte realmente aqui na Terra não tem mais o que ser feito. Só que Deus está com você em todos os momentos, mesmo que a gente não esteja sentindo, mesmo que a gente não esteja ouvindo, né? Ele se faz presente, tem o agir invisível dele ali, né? E eu quero muito que vocês estejam na próxima para ver tudo que Deus fez através disso, né? Que a morte, ela não foi o fim da minha história, na verdade, ela foi o começo de uma nova história, de uma restituição, né? Que só o Senhor pode fazer, né? Então, Ele fez infinitamente mais na minha vida e através da minha vida, na vida de outras pessoas. E eu quero viver, né, todos os meus dias para glorificar o nome dEle, né? O que Ele fez e faz na minha vida, na vida da minha família e na vida de tantas mulheres que a gente tem acompanhado. Então, espero vocês no próximo episódio. Quero contar tudo isso aí para vocês. Se você pudesse resumir o que você vai contar no próximo episódio, em uma palavra, qual seria? Restituição. Restituição. Uau! Gente, então nós chegamos no final desse episódio do podcast. Você pode comentar, conta a sua história, conta o que Deus falou com você através do testemunho, né, da Luísa aqui. Se você já passou por